vamos falar um pouco sobre o PCP dentro de áreas como gestão de projetos. Quando eu tenho um layout por projeto, produzindo produtos únicos, totalmente customizáveis e sem repetição, ou a maior parte do tempo sem repetição, que é o caso de ambientes de construção civil, ambientes de construção naval, entre vários outros que a gente trabalha por projeto. Nesses sistemas, não tem como a gente ter repetição de itens. Quando a gente está trabalhando com MRP ou com o sistema Kanban, a gente trata a repetição como padrão, porque é um meio produtivo normal. Eu não produzo um lápis e depois produzo uma caneta e ponto final. Eu sempre estarei produzindo lápis, sempre estarei produzindo canetas. Mas em projetos, o projeto é único. A definição em si de projeto é que ele é único, com início e fim bem determinados. Como que eu vou ter tempos, como que eu vou ter um planejamento de algo que só acontece uma vez e depois nunca mais vai acontecer? Pensando nisso, a gente teve que desenvolver esse outro formato de PCP, que é um formato baseado na gestão de projetos. A gente continua aqui na nossa figurinha do PCP, agora trabalhando com programação e sequenciamento da produção e controle de produção em materiais, como acontece no MRP1, como acontece no sistema Kanban Rende 1K. Porém, o sistema que iremos ver hoje, ele trabalha para gestão de projetos. Vou desenvolver um novo software, vou implantar uma ferramenta única lá na minha empresa, vou construir uma casa e por aí vai. Pensando então no PCP em gestão de projetos, a gente tem que lembrar o conceito fundamental de projetos. O projeto é um empreendimento temporário, ou seja, ele tem um início e tem um fim muito bem definidos. Vou começar hoje, vou acabar em determinada data, e ponto final. E sempre vai ter como a gente programar as atividades lá dentro. Então, além de ser um item temporário, com início e fim bem definidos, o projeto é único e possui esse item a ser programado. Eu consigo estipular quais são as atividades a serem executadas em nosso projeto. Só que essas atividades elas são relacionadas aos nossos itens finitos. Eu sempre vou ter alguma restrição, eu não tenho nada infinito nas nossas empresas. Imagine uma obra, também não tem infinito. Imagine uma implantação de ferramenta, também não é infinito. Então sempre vou ter alguns tipos de restrição. Pode ser restrição de dinheiro, pode ser restrição de tempo, pode ser restrição de capital humano, entre várias e várias outras restrições que a gente pode ter em ambientes de projeto. O mais comum quando a gente vai aplicar esse sistema PERT CPM é quando eu tenho aquele layout de posição fixa. Quando o meu produto fica paradinho e todos os recursos e os materiais circundam esse produto. Então, quando eu tenho um modelo, um layout, um sistema produtivo por projeto, que a gente vai estar utilizando o PCP baseado nessas duas ferramentinhas. Existem várias outras ferramentas, igual eu estou comentando sempre, veio evoluindo bastante. Assim como a MRP1 é da década de 40, assim como o sistema Kanban Rende 1K é da década de 50, essa parte de PERT CPM também é bastante antiga. Daqui a pouquinho tem a data certinha para vocês. O que a gente faz quando estamos em gestão de projetos para planejar e controlar? A gente deve organizar o projeto como um todo, saber quais são os recursos, qual é o tempo necessário ou disponível, qual é o orçamento, quem são as pessoas que vão trabalhar e tudo mais. Organizar toda a estrutura para, quando iniciar o projeto, ele nunca pare. Devemos definir o objetivo desse projeto, o que eu quero ao final dele, determinar quais são as responsabilidades e quais são os recursos disponíveis, analisar os tempos, analisar os recursos em cada tempo, desenhar os diagramas de rede, que nada mais são do que o fluxo de processo. Assim como a gente viu no semestre retrasado alguns tipos de fluxo de processo, existe o diagrama de rede também que nos auxilia. Determinamos o cronograma e controlamos se tudo isso está acontecendo conforme o planejado. Então é um PCP da mesma forma, vou ter alguém que vai pensar no projeto, só que vai ser um pouco diferente. Em vez de ser rotineiro, todo dia eu tenho que executar determinado conjunto de produtos, aqui eu vou ter determinado conjunto de atividades. E essas atividades nunca vão se repetir, só existem naquele momento e ponto final.
Então tem essa característica especial quando a gente lida com PCP em gestão de projetos. A ideia é que de produção, eu enviar, produza tantos de tal item, produza tal quantidade em tal data. Aqui a produção é a execução de alguma atividade. Eu vou ordenar que se execute determinada atividade em determinado tempo. No fim das contas é a mesma coisa, só que em vez de determinar a produção, vou determinar a execução de alguma atividade. Como a gente está pensando em atividades, eu tenho uma relaçãozinha entre as atividades. A relação primordial que a gente tem é a relação de precedência. Uma coisa precede a outra. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui em cima, o A é precedente de B e de C. Ou seja, para que o B e o C comecem a ser realizados, o A tem que estar prontinho. O A estando pronto, eu posso fazer o B e o C. No exemplo de baixo, o Y e o X são precedentes de Z. Ou seja, para que o Z seja realizado, para que eu faça o elemento Z, o Y e o X tem que estar prontinho. Não pode estar faltando nada deles. Então, em gestão de projetos, a gente lida com essa relação de precedência. Uma coisa precede a outra, que precede a outra, e forma toda a cadeia de atividades. Podemos, assim como nos outros tipos de PCP, termos itens mais detalhados, como termos itens mais genéricos. Podemos ter um projeto simplesinho, com poucas atividades, como eu posso ter um projeto com inúmeras atividades, quantas vocês quiserem. Quanto mais detalhado, melhor eu controlo. Porém, é mais difícil o planejamento, porque eu tenho que planejar tudo, todas as atividades que eu inserir. O controle fica mais tranquilo, pois o controle é pequenininho, mas o planejamento já fica gigante. Para nos auxiliar a controlar essas atividades, suas predecessoras e sucessoras, criou-se um conjunto de técnicas que a gente chama de PERT-CPM. O PERT é uma tradução de Técnica de Avaliação e Revisão de Programação, e o CPM a gente traduz como Método do Caminho Crítico. Atualmente utilizamos os dois em conjunto, mas basicamente o PERT é o desenho, o CPM é o cálculo. Mas eu vou passar para vocês os dois em conjunto. A ideia aqui é eu desenhar qualquer e predecessoras e depois calcular o tempo de início e de término de cada uma dessas atividades. O primeiro início possível, o último início possível, o primeiro término possível e também o último término possível. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor essa programação para frente e para trás, que a gente vai trabalhar aqui no sistema PERT-CPM. Ambos foram criados também na década de 50, então são bem novinhos, só têm 70 anos, por isso que quase ninguém conhece eles. Por volta de 56 foi criado o CPM, que ele lida com o roteiro de fabricação e com dados determinísticos. Eu vou determinar, por números mesmo, não por estatística, quais vão ser as folgas, quais vão ser os nossos cronogramas de cada um dos elementos ou de atividades do meu projeto. Já o PERT foi um pouquinho depois, tem até uma historinha dele aqui para vocês no texto, que a gente vai determinar os tempos, podendo inclusive incluir modelos probabilísticos. Disciplina em si, muito provavelmente na graduação como um todo, vocês não veem PERT, CPM e estocástico, vocês só veem o determinístico. O estocástico é só se for fazer mestrado, doutorado na área, ou alguma pós-graduação em gestão de projetos mais numérico, e não a gestão de projetos completa. Então aqui para vocês a gente só vai trabalhar com a parte determinística, com números inteiros, vamos assim dizer, sem probabilidades, para facilitar um pouquinho o entendimento desse nosso sistema PERT-CPM. Como que ele funciona? Basicamente, a representação do projeto, dado por PERT-CPM, é feito por esse tipo de diagrama de rede. O que é esse bendito diagrama de rede? Eu tenho todas as atividades do projeto
o tempo de cada uma delas e qual depende de, por exemplo, a atividade A demora 7 dias, ou 7 períodos, não sei aqui se é dia, pode ser meses, semanas, tanto faz. A atividade B de bola demora 4 períodos. A atividade F demora 4 períodos também. As 3 atividades não dependem de ninguém. Eu posso começar o meu projeto por qualquer uma delas. Porém, para eu executar a atividade C, que demora 3 dias, eu preciso da atividade B prontinha. Para eu fazer a D de dado, eu preciso da A e da C pronta, e por consequência da B também, que o C depende de B. Para fazer a E, eu só preciso da B de bola. Para fazer a G, eu só preciso do F. Para finalizar o projeto, eu preciso acabar com a D, com a E e com a G. Como cada qual tem o seu tempo, eu consigo calcular qual que é o tempo total desse projeto, fazendo essa consideração de que se eu tenho 2 entradas para uma saída, igual acontece com o D de dado, eu preciso de A e de C para começar a executar o D de dado, eu tenho que considerar os 2 caminhos. O caminho que eu só fiz o A e o caminho que eu fiz o B e o C, para determinar qual que é o menor tempo possível de executar esse projeto. Mas a ideia geral é que toda vez que eu representar um projeto, eu vou ter as atividades logicamente interligadas, uma dependendo da outra, e representadas por uma rede desse tipo, com os tempos e com os encontros de cada uma delas. Quais são os objetivos e as etapas do nosso sisteminha PERT CPM? O objetivo dele é determinar a duração de cada atividade, saber quando que eu vou começar e quando que eu vou acabar cada uma das nossas ordens de atividade. Enquanto lá no MRP1 eu já tinha quantidade e data, enquanto no sistema Kanban, de acordo com o quadro Rei de 1K, eu vou saber qual que eu faço na frente. Aqui no PERT CPM eu vou determinar qual é a ordem e quem deve começar em qual data e acabar em qual data. E também tenho que designar por meio do PERT CPM quais os recursos utilizados para aquelas atividades. Talvez, lá no nosso exemplozinho aqui de trás, eu preciso para a atividade A de uma betoneira e de um pedreiro. Para a atividade G, eu já preciso, sei lá, de um marceneiro. Então, para cada uma dessas atividades, eu posso alocar determinado funcionário, determinado material, determinado recurso. O jeito de você não dar prejuízo ou tentar ganhar dinheiro com sistemas de gestão de projeto é determinar isso da melhor forma possível, para nada ficar esperando, nada ficar faltando. Se eu conseguir determinar as melhores datas sempre, eu consigo produzir meu projeto da melhor forma possível, sem custos adicionais. As etapas para a gente produzir um PERT CPM é definir o que é o projeto, a data de início e a possível data de término. Dividir esse projeto em pequenas atividades e identificar qual que é a sequência dessas atividades. Por exemplo, eu quero implantar o software dentro da minha empresa. É um projeto, é algo único com um período pré-determinado. Mas para facilitar a nossa vida, em vez de eu só chamar de projeto, eu quebro ele em vários elementozinhos. Coloco lá 300, trocentos tipos de letrinha, tipos de atividades para serem executadas. Também é interessante, como etapa do PERT CPM, montar a rede em si, aquele desenho que eu mostrei agora há pouco, e determinar a duração de cada atividade. Também determinar a quantidade de cada recurso necessário e incluir os custos de cada recurso. Determinar também, por meio do PERT CPM, o caminho crítico, que é o nosso CPM. Isso a gente já vai lidar daqui a pouquinho. E elaborar o cronograma para todos se identificarem em que ponto que entram no nosso projeto.